Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, mais uma semana se iniciando com estudos, com a graça de Deus, né? Hoje a Pro separou, né? Planejou para vocês aula de matemática, assim como toda segunda-feira, né? E nós daremos continuidade aí na matéria a partir da página 52, tá bom? Então, hoje, matemática, a partir da página 52, daremos aí continuidade ao nosso capítulo, né, de matemática, tá certo? E hoje nós vamos ver subtração. O que é a subtração? A famosa conta de menos, né? É a famosa conta de menos, tá? Então, hoje nós vamos aí estudar um pouquinho a subtração. Nós viemos, né, de uma sequência da conta de adição, que nós chamamos de conta de mais, não é isso? Nós temos a adição, conta de mais, e a subtração, a famosa conta de menos, né? Nós usamos esse termo, tá certo? E a subtração, gente, ela tem aquela ideia, né, de tirar, de diminuir a quantidade. Então, toda vez que a gente ouve aí o termo conta de menos ou a conta da subtração, nós temos essa ideia aí que é uma conta que a gente tira, que a gente diminui a quantidade, ok? Vamos lá. Operação com os números naturais, subtração. Ideias de tirar, comparar e completar. Quanto a mais? Resolvendo com a professora e a turma na lousa. Caio e Mário foram jogar bafo na calçada. Bafo é aquela brincadeira, né, que os meninos, né, e as meninas também, colocam as figurinhas, né, empilhada e aí vão batendo, né, a mão, pof, pof. E conforme vai virando aí, a pessoa que bateu leva, né? Então, olha lá. Caio levou 15 figurinhas, tá? Então, o Caio foi lá brincar, ele levou 15 figurinhas. E Mário levou 14. Então, Mário levou 14 e Caio levou 15, certo? Depois de alguns minutos aí brincando, Caio ganhou 6 figurinhas, ok? Então, Caio ele levou 15, Mário 14. E aí, ó, o Caio levou aí, depois de alguns minutos, 6 figurinhas, tá bom? Levou as 6 figurinhas de quem? Do Mário, né? Porque estavam brincando, então, né, levou 6 figurinhas do Mário. Olha lá. Letra A. Quantas figurinhas Caio tem agora? Então, ele levou 15 para brincar. Ele não perdeu nenhuma, certo? Depois, ele ganhou mais 6. Quem perdeu aí foi o Mário, né? Então, olha lá. Então, ele tinha 15 e ganhou mais 6. E a Pro já representou aqui para vocês, ó. Ele tinha 15, ele levou 15 para brincar. E aí, ele ganhou mais 6. Quanto que dá 15 mais 6? A Pro fez nos dedos mesmo, né? 15, eu preciso de mais 6 para saber quanto que dá aí. 15, ó, 16, 17, 18, 19, 20... 21. Então, 15 mais 6, 21, tá certo? Terceiro ano. Você pode fazer o esquema dos palitinhos também, tá? Colocar aí 15 palitinhos mais 6 e depois juntar todos os palitinhos e ver quanto dá. A Pro prefere pegar o número maior, quando é uma conta de adição, já coloca ele na cabeça e do maior eu vou seguindo aí a quantidade que eu preciso. No caso, mais 6, tá bom? Então, eu tenho 15, por isso que a Pro sempre fala assim, eu tenho 15, eu preciso de mais 6. 15, ó, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok? 21. Então, Caio, ele tem 21 figurinhas agora, tá bom? Então, você vai fazer aí a representação. 21 e vai escrever figurinhas, tá certo? B, como você fez para descobrir isso? Uma conta de adição, né? Porque ele tinha 15, ele chegou, levou 15, né, para brincadeira e ganhou mais 6. Então, quantas figurinhas ele tem agora? 21, certo? Quantas figurinhas Mário tem agora? Veja bem. Mário, ele levou para brincar 14, certo? Só que alguns minutos, Caio ganhou 6 figurinhas. Caio ganhou 6 figurinhas de quem? Do Mário, né? Então, olha lá.
Caio ganhou, levou, né, 6 figurinhas das 14 que Mário havia levado para brincar, ok? Pro, como que eu vou fazer esta conta para poder saber quanto que Mário tem agora? Eu vou fazer uma conta de menos. Eu vou pegar 14 menos 6, ok? Então, ou eu posso fazer nos palitinhos, que eu acho até mais fácil agora neste momento para vocês, do que eu representar aqui uma conta com empréstimo, né? No caso, uma conta de menos, aí pode confundir a cabecinha de vocês um pouquinho. Então, a Pro vai fazer o esquema dos palitinhos, tá certo? Tem criança aí que já sabe até fazer de cabeça, que a Pro também já fez. Eu tenho 14 e eu tiro 6, tá? Então, o que eu vou fazer? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E aí, ele levou 14, só que ele perdeu 6 pro Mário, ou pro Caio, né? Não foi isso? E aí, eu vou tirar 6 palitinhos, como se fosse as 6 figurinhas, certo? Olha lá, tirei 6, ó. Tirei 6, certo? Sobraram isso aqui pra ele, ó. Vamos ver quanto que sobrou aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quantas figurinhas Mário tem agora? 8 figurinhas, tá bom? Você pode escrever aí na sua resposta aí da letrinha C, 8 figurinhas, tá? Esquematizei como para vocês? Em palitinhos, tá bom? Coloquei as 14 figurinhas, como se fosse, né, as figurinhas aqui, e tirei 6, porque Caio ganhou 6 figurinhas dele aí, tá bom? Como você fez para descobrir isso? Uma conta de subtração, ok? Eu tirei, ok? Eu diminuí aí a quantidade do que Mário levou para brincar, tá certo? Vamos lá. Vocês utilizaram a operação subtração para descobrir a quantidade de figurinhas com que Mário ficou após perder 6 no jogo do bafo. Portanto, Mário ficou com menos figurinhas do que tinha antes de o jogo começar. A subtração tem essa ideia de tirar, diminuir a quantidade, ok? Então, olha lá, Mário ficou com 8 figurinhas, né? Porque ele levou 14 e Caio ganhou 6 dele. Então, quer dizer, levou, né? Levou 6, Caio ficou com 6 figurinhas a mais, 21 figurinha, e Caio com 8 figurinhas, porque perdeu 6 no jogo do bafo, tá certo? Vamos lá para a página 53 agora. Olha lá, gente, página 53 vem também trazer o conceito da conta de menos, da conta de subtração, tá certo? Resolvendo com a professora na lousa, não estamos na lousa, estamos aqui no vídeo, eu e vocês, vocês e eu, e o livro. Então, vamos tentar resolver por aqui mesmo. Caio tem 4 carrinhos e Sérgio tem 2 carrinhos. Quantos carrinhos Carlos tem a mais do que Sérgio? Então, veja bem. Carlos, ele tem 4 carrinhos, certo? E Sérgio tem 2 carrinhos, tá bom? Quantos carrinhos o Carlos, que tem 4, tem a mais que Sérgio? E aqui nós temos uma comparação de quantidade. Para a gente saber essa diferença, geralmente nós usamos essa conta aqui da subtração, tá certo? Olha lá, já ilustraram aqui pra gente, ó. Carlos tem 4 carrinhos e Sérgio tem 2 carrinhos. Olha lá, então 4 menos 2, tá bom? Para saber essa diferença, geralmente nós usamos aí, ó, essa conta de menos, tá bom? Então, 4 menos 2 é 2, né, gente? Ó, eu tenho 4, tiro 2, 2, ok? Aqui, olha, nós temos a questão aí, os termos, né? Lá na conta da adição, nós tínhamos assim, primeira parcela, segunda parcela e total. Lembram disso? Lá na ilustração da conta de adição.
Aqui na conta de subtração, na conta de menos, nós temos aqui o número de cima, o minuendo. Nós temos na parcela de baixo, subtraindo, a conta no número de cima, né? O minuendo, no número de baixo, subtraindo, e o resto, ou a diferença, que é o total. Então, 4 menos 2 é 2, ok? Então, quando eu preciso saber desta diferença, olha lá. Quantos carrinhos Carlos tem a mais do que Sérgio, né? Porque Carlos, ele tem 4 carrinhos, ok? E Sérgio, ele tem 2, tá certo? Quanto a mais Carlos tem? É só eu tirar, ó. Tiro aqui, tiro esses 2, né? Por quê? Porque fica igual, ok? Quanto sobrou aí a mais pro Carlos? 2. Então, olha lá, 4 menos 2, para eu saber esse resto, essa diferença, tá? Carlos tem 2 carrinhos a mais que Sérgio. Eu vou colocar aqui na lacuna, tá? Então, toda vez que eu preciso saber aí uma diferença de uma conta, muitas vezes nós usamos aí a subtração, tá bom? Isso aí com a prática do dia a dia a gente vai aprendendo, né? A gente vai entendendo se é uma conta de subtração, uma conta de adição, para a gente poder saber essa diferença. Mas geralmente, quando eu preciso saber dessa diferença, no caso que Carlos tem 2 carrinhos a mais que o Sérgio, eu faço essa conta aí de subtração, tá bom? Quantos faltam? Olha lá. B. Luciana tem em sua casa 7 ovos. Para fazer a receita inteira de um doce, ela precisa de 14 ovos. Com a quantidade de ovos que Luciana tem, ela pode fazer a receita inteira do doce? Sim ou não? Por quê? Então, vamos lá. A Luciana, ela tem em casa 7 ovos, ok? Não é isso? Ela tem aí, ó, 7 ovos. Vou representar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Para fazer a receita inteira do doce, ela precisa de 14 ovos, tá? Então, ela só tem 7. Ela precisa de 14, tá? Com a quantidade de ovos que a Luciana tem, ela pode fazer a receita inteira? Não, né, gente? Não pode, porque ela só tem 7 ovos, né? Ela não tem 14 ovos para fazer aí o doce, né? Inteiro aí, tá bom? Eu vou completar aqui com 14, tá? Só para vocês entenderem aí um pouquinho mais, ó. Então, ela tem 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. A Luciana, ela tem até aqui, ó. Não é isso? Ela tem 7 ovos, ok? Com a quantidade de ovos que a Luciana tem, ela pode fazer a receita inteira do doce? Não. Por quê? Porque vai faltar para ela quantos ovos ainda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Terceiro ano. Então, a Luciana, ela não consegue fazer a receita inteira porque vão faltar 7 ovos para ela poder fazer esta receita deste doce, tá bom? Posso fazer uma conta de menos? Pode também. Pegar aí 14 menos 7 e diminuir, tá bom? Pode também. Mas a Pro preferiu aqui representar aí, né, para vocês em forma de desenho, né, entre aspas aí, né, desenhando as bolinhas aí, representando os ovos, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Então, a Luciana, né, ela tem 7, ok? Só que ela precisa de 14. A Pro completou os 14 ovos e tirou os 7 que ela tinha. Quantos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na realidade não sobrou, faltou, né? Faltaram aí 7 ovos para ela completar a receita inteira. Aí a nossa resposta, ó, com a quantidade de ovos que Luciana tem, ela pode fazer a receita inteira? Não, vírgula. Por quê? Porque vão faltar, ó, 7 ovos ainda para ela completar a receita, tá bom? Vamos lá para a letra B.
Quantos ovos faltam para que Luciana possa fazer o doce? Faltam 7 ovos, tá bom? Essa vai ser sua resposta. Olha lá, qual a diferença, tá? Qual a diferença? Lucas tem 15 bolinhas de gude e Caio tem 20, tá bom? Quem tem mais bolinhas de gude? Tá na cara, né, gente? O Caio tem 20. Olha lá, 20 não é maior que 15? Não é isso? Então, olha lá, Caio tem mais bolinha de gude. Quantas bolinhas de gude um tem a mais que o outro? Então, veja bem. Se Caio tem 20 e Lucas tem 15, quantos, então, a mais tem o Caio, que tem 20, tá bom? Então, vamos representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, ok? Então, o Caio, ele tem aí 20 bolinhas de gude e o Lucas 15. Aí a pergunta é, quanto a mais? Quanto a mais aí Caio tem, né? Um tem a mais que o outro. Se Lucas tem 15, vamos separar as bolinhas do Lucas e vamos ver quanto que sobra, porque a sobra será a quantidade a mais do Caio, tá bom? Então, aqui, ó, a representação toda dessas bolinhas é do Caio, ok? E nós vamos separar as do Lucas para a gente ver quanto que Caio tem a mais, porque a pergunta, ó, quantas bolinhas de gude um tem a mais que o outro? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, veja bem, o Lucas, ele tem 15, então ele tem daqui para cá, certo? Ok? E aí, ó, olha quanto que Caio tem a mais. Porque sobraram aqui, restaram, né? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, olha aí, a resposta já tá aqui na nossa cara, que foi essa quantidade. Nós separamos aí, né, a quantidade de Lucas e seguimos com o Caio. O Caio sobrou isso aqui ainda para ele, certo? Então, quantas bolinhas a mais um tem do que o outro? Aí você vai responder, tá bom? Caio tem 5 bolinhas a mais que Lucas, tá bom? É uma conta aí de menos, né? Eu pego 20 menos 15, vai dar 5, certo? Mas a Pro representou em bolinhas para que vocês entendam aí um pouquinho melhor. Então, essa representação aqui, ó, que eu separei, é do Lucas, ok? E aí, ó, sobrou a mais, ó, isso aqui pro Caio, tá certo, ó? Então, isso aqui é do Caio, tá bem? Então, sobrou 1, 2, 3, 4, 5, porque ele tem 20, Lucas tem 15, ele tem 5 a mais que o Lucas. Então, essa é a resposta. Quantas bolinhas de gude um tem a mais que o outro? Um tem a mais, ou Caio tem a mais 5 bolinhas de gude, tá bom? Então, essa é a resposta aí da letrinha B. Vamos lá para a página 54? Olha lá, terceiro ano, página 54. Na situação anterior, nós estamos comparando duas quantidades e calculando a diferença entre elas, tá? Então, essa questão da diferença, a Pro falou, a maioria das vezes nós usamos a subtração. Essa é outra ideia da subtração. Comparar duas quantidades e calcular quanto uma tem a mais que a outra. Tá? Então, eu tenho que tirar para saber quanto um tem a mais que o outro, né? Lá no caso, Caio tem 20 bolinhas de gude e Lucas tem 15. Então, quer dizer, eu posso também fazer aí a conta de menos para poder saber qual é a diferença, né? Ou eu também podia pegar lá 15 bolinhas e chegar até o número 20 do Caio, certo? Caio, ó,
Lucas ele tinha 15, olha a Pro aqui voltando o problema anterior. Só que Caio, ele tinha 20. Do 15 até o 20, quanto a mais? Então, olha lá, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Quantos palitinhos eu precisei a mais? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o Caio, ele tinha aí 5 a mais, tá bom? Posso fazer isso também. Ou representar lá com as bolinhas, tirar a quantidade do Lucas e o que restou é a quantidade do Caio. Ou pegar o número menor, ver quanto falta para chegar no maior e ver aí a quantidade a mais, tá bom? Vamos lá. Cálculo mental. Calcule mentalmente e complete. 9 para 10, falta quanto? 9 para chegar no 10. 9 para 12, faltam quanto para chegar no 12? 9 para 9, falta, tá? Então, vocês vão completar, vou fazer um só, ó. 9 para 10, 9, para chegar no 10, falta 1, né? Eu tenho 9, 9, 10, 1. Ok? 9 para chegar no 12, faltam quanto? Ó, 9, 10, 11, 12, faltam 3, ó. Pro vai fazer aqui no esquema do palitinho, ó. 9, 10, 11, 12, 3. 9 para 9, já é ele mesmo, não falta nada, né? 0, tá? Olha lá, 20 menos 8, ok? Então, você vai fazer aí, você pode representar no esquema do palitinho, tá? Quanto que é 20 menos 8? Vai sobrar quanto? Quanto que é 20 menos 5? Vai sobrar quanto? Quanto que é 20 menos 9? Vai sobrar quanto aí, tá bom? Então, você pode fazer o esquema dos palitinhos, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, olha lá, eu tenho 20 menos 8. Eu vou tirar 8 palitinhos e vou ver quanto que vai sobrar. Eu tenho 20 menos 5. Eu vou tirar 5 palitinhos e vou ver quanto que vai sobrar. Eu tenho 20 menos 9 e vou ver quanto que vai sobrar, tá? Cada conta é a representação do palitinho, tá? Não posso continuar, por exemplo, olha lá. Vou lá, 20 menos 8, eu vou tirar 8 palitinhos. 3, 6, 7, 8, ó. 3, 6, 7, 8, tirei. Quanto que sobrou aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 20 menos 8 sobram 12. 20 menos 5, eu vou representar novamente 20 palitinhos para tirar 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu vou aqui, ó, tirar 5, 1, 2, 3, 4, 5. E vou ver quanto que sobrou aí, 20 menos 5 e a mesma coisa 20 menos 9, tá bom? Ou eu posso aí contar nos meus dedos a conta inversa. Eu tenho 8, preciso chegar no 20. Eu tenho 5, preciso chegar no 20. Eu tenho 9, preciso chegar no 20. Mas primeiro vamos seguir assim, ó, com esse esquema de tirar, ok? Depois, quando a gente estiver em sala de aula aí a semana que vem, provavelmente estaremos de volta no presencial, se Deus quiser. Aí a Pro vai ensinar aí outro modo de vocês fazerem, tá bom? Então, vamos por enquanto seguir assim. Posso fazer a conta reversa? Posso. Eu tenho 8, preciso chegar no 20. Quanto vai faltar? Né? Quantos que eu preciso? Tenho 5, preciso chegar no 20. Tenho 9, preciso chegar no 20, tá? Mas eu prefiro que vocês façam o esquema dos palitinhos para que vocês entendam essa questão do tirar, do diminuir, tá? Tenho 20 menos 9, lá vou eu de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Menos 9, vou tirar 9, ó. 3, 6, 9. Quanto que sobrou?
tá bom? Aí você vai contar e vai ver quanto que sobrou aí na sua casa, tá bom? Coloquem a resposta aqui para a prova. Vamos lá. Subtração de dezenas e centenas. Resolva a situação problema no quadro valor de lugar. Veja o exemplo. Comprei uma caixa com 32 chocolates. Dei 22 a Luísa. Com quantos chocolates eu fiquei? Então, representou, olha lá. 32 que ela tinha, minuendo, 20 menos 22 que ela deu aí para a Luísa, eu subtraindo. Quanto restou? A diferença sobrou 10, né? Ó, 2 menos 2, 0. Sempre começando com a casa da unidade. 2 menos 2, 0. 3 menos 2, 1. Resposta, fiquei com 10 chocolates, tá certo? Vamos lá para as atividades da página 55 agora. Gente, a página 55 não tem segredo, ok? Todos eles são contas de essas situações problemas, né? São situações de conta de menos, tá bom? Olha lá, um sorveteiro recebeu 53 unidades de sorvete para vender. Ele já vendeu 32 sorvetes. Com quantos sorvetes ele ficou? Então, a representação já tá até aqui, mais fácil ainda para vocês. 53 que ele recebeu e ele vendeu 32. Então, 53 menos 32. Quanto que vai dar isso? 3 menos 2, 5 menos 3. Terminou de fazer a conta, vai responder por extenso, tá? Ele ficou com tantos sorvetes, tá certo? Aí é com vocês. Felipe tem 80 carrinhos e João tem 20 a menos, certo? Então, Felipe tem 80, mas João, ele tem 20 a menos. Quantos carrinhos tem João? Então, olha lá, 80 carrinhos do Felipe menos 20, né? Porque o João tem 20 a menos. Quanto que vai ficar aí? Quantos carrinhos tem João? Então, ó, 0 menos 0, 8 menos 2. E aí, você vai responder aqui por extenso. João tem tantos carrinhos, tá bom? Vamos lá para o próximo aqui, ó. Guilherme guardou R$135 em moedas, tá? Ele foi ao estádio de futebol ver o seu time jogar e gastou R$23. Então, olha lá, ele tinha R$135 em moeda e gastou R$23 porque foi ver seu time jogar no estádio de futebol. Quanto sobrou para Guilherme? Então, olha lá, já tem uma conta aqui de menos com o esquema da centena, dezena e unidade. Todas as contas que eu vou fazer, quando eu armo e efetuo, eu começo pela casa da unidade. Então, olha lá, 5 menos 3, o resultado. 3 menos 2, o resultado. E 1 menos o 0, invisível aqui, o resultado aqui, ok? Você vai responder. Quanto sobrou para o Guilherme? Sobrou tantos reais, tá bom? Então, é isso aqui na página 55. Tá tranquilo, né, gente? Pro, não consigo, não sei fazer. Faz o esquema dos dedos, põe 3 dedos, tira 2. Faz o esquema do palitinho, faz bolinha, enfim. Faça, pega lápis de cor, tira, coloca 3 lápis, tira 2. Coloca 5, tira 3. A mesma coisa aqui. E aqui também, indo casa por casa, tá certo? Terceiro ano. Não esqueçam de responder por extenso aqui também. Vamos lá para a página 56, vamos ver o que nos pede. Olha lá, página 56, mais situação problema, né, com subtração. Olha lá, Juliana está juntando dinheiro para comprar uma boneca. A boneca custa R$87 e ela já tem R$54. Quanto falta para a Juliana comprar a boneca? Veja bem, a boneca custa 87 e ela tem 54. Quanto falta? Para eu saber essa diferença de quanto falta, eu vou fazer uma conta de menos. Então, olha lá, 7 menos 4 e 8 menos 5. O resultado que der, você vai responder. Faltam tantos reais para a Juliana comprar a boneca, tá bom?
Cristina fez 180 docinhos para a festa de aniversário do seu filho, 180. Desses doces, 30 eram cocadas, olha lá, 30 eram cocada. E o restante, cajuzinhos. Quantos cajuzinhos Cristina fez? Olha lá. Então, desses 180, eu tiro 30, porque 30 era cocada, certo? Então, se 30 era cocada, o que sobrou é cajuzinho. Então, eu tirei as 30 cocada, tá? Como tá a representação aqui. O que sobrou é cajuzinho, olha lá. 0 menos 0, 8 menos 3 e 1 menos 0 invisível aqui. Vai dar a quantidade e você vai responder. Cristina fez tantos cajuzinhos, tá bom? Vamos aqui para o último na página 56, certo? Na escola de Salvador estão matriculados 37 alunos. Quantos são os meninos se há 26 meninas? Opa! 37 alunos matriculados, 26 são meninas. Então, desses 37, eu preciso tirar as 26 que são meninas. Quantos são os meninos? Então, 7 menos 1 vai dar o resultado aqui. 3 menos 2 vai dar o outro resultado aqui. E você vai ver a quantidade aí que sobrou. E essa quantidade que sobrou são os meninos, tá bom? Então, veja lá. Você vai responder. São tantos meninos da escola de Salvador, tá bom? Ok? Acho que tá tranquilo aqui, né, pessoal? Porque já veio aí, né, como que eu posso dizer para vocês? Já veio né, o esquema das contas, né? São 6 situações, problemas, que vocês veem que, para saber a diferença, né? Quanto falta para comprar uma boneca, por exemplo. A festa de aniversário tem 180 docinhos, mas 30 são cocadas. Quantos são os cajuzinhos? Eu tenho que tirar essas cocadas. Aqui, a quantidade de 37 de alunos matriculados, eu sei que 26 são meninas. E os meninos? Então, eu tiro dessa quantidade as 26 meninas para saber quanto que são os meninos, tá bom? Aqui também, olha lá, o sorvete, né? Ele recebeu 53, mas ele vendeu, né? Ou seja, tirou aí 32 da reta dele que ele precisava vender. E aí sobraram quanto, tá? Aqui a quantidade, né, a diferença aí entre Felipe e João, que Felipe tem 80 carrinhos, João tem 20 a menos, ó, 20 a menos. Então, quer dizer, eu tiro dessa quantidade de 80 carrinhos aí do Felipe para saber quantos carrinhos tem João no total, tá? E aqui as moedas, olha lá. Guilherme guardou 135 moedas, só que ele gastou, ele tirou desse orçamento dele R$23 para ver um jogo aí no estádio de futebol. Então, são situações, né? Várias situações, problemas, que nós podemos aí utilizar a conta da subtração, tá certo? Terceiro ano. Olha lá, pessoal, página 57, tá? Nós temos aí um gráfico, tá? Chamado aí de tratamento da informação. Toda vez que a gente observa e vê um gráfico, se trata do quê? De informações que traz aquele gráfico para nós, tá bom? O gráfico a seguir representa as idades dos membros da família do senhor Alberto. Ele e a esposa, a senhora Maria, têm 2 filhos. Veja bem, olha lá, nós temos aqui os números de 0 a 45, tá vendo? Nós temos aqui Alberto, Maria, Pedro e Mari, certo? E aí, nós temos a faixa, o Alberto, ele vai até que número? Ó, até o número 40, tá? Esse número tá informando alguma coisa que nós vamos ver. A Maria, ó, a Maria, ela vai até o número 35. Ok, o que será que é esses números aí que representa nesses membros da família? O Pedro, ó, a faixinha vai até 10 e a Mari até 5, tá? Então, esses números, gente, representam o que? A idade, tá? De cada membro da família. Por quê?
O gráfico a seguir representa as idades dos membros da família. Então, quando eu for observar esse gráfico, eu vou olhar os números que cada barrinha chega, tá? Então, olha lá, Alberto, ele tem 40 anos. Maria, ela tem 35 anos. Pedro tem 10 anos e a Mari tem 5, ok? Vamos lá, vamos para as questões aqui do livro, né? Referente a este gráfico, olha lá. Qual a idade da senhora Maria? Então, você vai observar aí, ó, Maria, ela tem quanto? 35 anos, tá bom? E a do senhor Alberto? Olha lá, Alberto tem quanto? 40 anos, tá? Então, a Maria, ela tem, ó, 35, observando o gráfico, né? Não vai até aqui, ó, 35. E o Alberto tem 40 anos. Qual é o nome do filho mais velho do casal? Tá fácil, ó. Quem é o mais velho? De 10 anos, ó. Porque a outra, a Mari, ela tem 5 anos, tá certo? Então, olha lá, tá vendo que a faixinha da Mari é um pouquinho menor que a faixinha do Pedro? Pedro, olha lá, chega a 10 e a Mari a 5, tá? Então, qual é o nome do filho mais velho do casal? Pedro. Ok? Que idade ele tem? Que idade o Pedro tem, gente? Observando aqui, ó, ele tem 10 anos. Calcule a soma das idades dos filhos do senhor Alberto. Então, olha lá. Pedro tem 10 e a Mari tem 5. Bora calcular. Então, olha lá. Pedro tem 10. Mari, 5, ok? Olha lá. Unidade, dezena, ok? Se é um número só, fica na casa da unidade. Então, eu tô aqui representando, ó, o Pedro, P de Pedro e M de Mari. 0 mais 5, 5, não é isso? 1 mais o zero invisível aqui, 1. Calcule a soma das idades dos filhos do senhor Alberto. Olha lá, somei, deu o quê? 15, não é? Ok? Qual é a diferença entre a idade de Pedro e a idade de Mari? Mari tem 5, Pedro tem 10. Qual é a diferença dos dois? Então, se Mari tem 5, para eu chegar até 10 lá na idade do Pedro, qual vai ser essa diferença? Veja lá, vamos fazer no dedo essa? Eu sei que Pedro tem 10 e a Mari 5. Eu preciso chegar lá na idade de 10 anos do Pedro para saber essa diferença. Quantos anos ainda falta para eu alcançar a idade do Pedro? Ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos dedos eu usei? 5 dedos. Então, a diferença entre a idade de Pedro e Mari é 5, ok? Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, a idade de Mari, tá? Só que eu preciso chegar na idade do Pedro aí para saber a diferença, né? Quanto falta para chegar em 10 anos do Pedro? Então, eu já tenho 5, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Quanto faltou, gente, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Faltaram mais 5 anos. Então, a diferença, né, entre um e o outro é de 5 anos, tá certo? Ou eu posso pegar 10 menos 5 e também colocar aqui, saber, aqui não tem 10, ó, se eu tirar 5, vai ficar 5, tá certo? Quantas vezes o senhor Alberto é mais velho do que o Pedro? Eita, o senhor Alberto, ele tem quantos anos, ó? Ele tem 40, não é isso? Tá? Então, ele tem 4 o quê? 4 dezenas, não é isso? Ó, ele tem 1 dezena, 2, 3, 4 dezenas, tá certo? E o Pedro tem quantas dezenas? Então, aqui, ó, é o Alberto, tá? Vai representar aqui, porque não tem lousa, né? Então, vai aqui mesmo, ó. Alberto. Então, o Alberto, ele tem 40 anos, ele tem 4 dezenas. 1, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, tá certo? E o Pedro, ele tem quantos anos?
10 anos. Então, Pedro tem o quê? Uma dezena só. Não é isso, ó? Pedro, ele tem uma dezena só, tá bom? E a pergunta é, na letra G aí, na página 57. Quantas vezes o senhor Alberto é mais velho do que Pedro? Uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes? Olha lá. O senhor Alberto, ele é mais velho, olha quantas dezenas tem aqui. 1, 2, 3, 4, não é isso? Ó, porque ele só tem uma, então o senhor Alberto, ele é 4 vezes, olha lá, 4 vezes mais velho que o Pedro, não é isso? Por isso que a Pro já fez a representação aqui das dezenas, né, do Alberto, do seu senhor Alberto, que é o pai do Pedro, para você ver quantas vezes ele tem de dezena a mais que o Pedro. O Pedro só tem um, porque ele tem o quê? 10 anos. O Alberto tem aí, ó, 1, 2, 3, 4 dezenas. Então, a resposta aqui, ó, quantas vezes o senhor Alberto é mais velho que o Pedro? 4 vezes a mais que o Pedro, tá bom? Porque ele tem 4 dezenas, ele tem 40 anos. O Pedro tem uma dezena só, 10 anos. Tá certo, terceiro ano? Olha lá, página 58 agora, tá bom? Depois nós vamos para 59 e vamos encerrar assim o capítulo 1 de matemática, tá certo? Aqui nós temos operações, né? Situação, problema nas operações de adição e subtração, tá? Vamos colocar em prática. Os amigos Ana, Beto, Duda e Zeca combinaram de passar a tarde juntos brincando com o jogo de dados, utilizando 3 deles. Olha lá, 1, 2, 3. Eles fizeram um quadro para marcar os pontos de cada um. Observe o quadro, registre os cálculos e responda as questões a seguir. Então, aqui está o quadro. Olha lá, a primeira rodada que a Ana fez, o Beto, a Duda e o Zeca, a segunda rodada e a terceira rodada. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar cada rodada e vão somar o total de pontos aí que cada um fez, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha lá, gente, já representei aqui, tá? Quanto cada um fez na primeira, segunda, terceira rodada. Colocou as informações aqui na lacuna, o que você vai fazer? Você vai somar 10 mais 5, 15, 15 mais 20, 35. Você vai colocar aqui. 5 mais 10, 15, 15 mais 15, 30, tá bom? 4 mais 12, 16. 16 mais 15, quanto que é? 16 mais 15, 31, ok? 20 mais 10, 30. 30 mais 18, 48. Então, você vai colocar o resultado aqui e vai responder as questões, ó. Quem marcou o maior número de pontos na primeira rodada? Então, você vai vir aqui observar quem foi que marcou, ó. Já tá aqui na cara, o Zeca, né? E na segunda rodada, quem foi que marcou o maior número de pontos? Tá aqui, ó, a Duda. E na terceira, observando aí, ó, aqui na cara, a Ana, tá bom? Quem marcou o menor número de pontos na primeira rodada? Quem foi que fez menos? A Duda. E na segunda rodada? Na segunda rodada, olha lá, a Ana. E na terceira rodada, quem fez menos? Olha lá, o Beto e a Duda, porque os dois marcaram 15 pontos, tá bom? Ok, até aqui. Quem provavelmente venceu o jogo? Ele ou ela marcou quantos pontos? Então, olha lá, você vai observar aqui a quantidade que deu, né? Maior aí, quem foi que fez mais ponto, e vai marcar aqui quem provavelmente venceu o jogo, olhando e observando a quantidade de pontos nas rodadas, tá certo? Mas é mais fácil aqui você observar a soma de todos os pontos e já responder aqui quem provavelmente venceu o jogo, tá? E aí, quantos pontos ele marcou, tá certo?
Observa aqui como se fosse um gráfico e responde aqui na letrinha G, na letrinha não, nesse último pontinho, quem foi que marcou mais ponto e quanto ele fez e quem provavelmente já venceu, tá certo? Vamos lá para a página 59 agora. Olha lá, pessoal, página 59, tá? Quem marcou menos ponto no jogo? Aí você vai vir aqui e vai observar quem foi que fez menos ponto no jogo. Ele ou ela, né, marcou quantos pontos? Então, ele ou ela marcou quantos pontos? Você vai vir aqui e vai ver quantos pontos, né, ele marcou para poder responder aqui, tá? Agora aqui nesse quadro, ó. Qual é a diferença de pontos entre quem pontuou mais e quem pontuou menos? Então, quem pontuou mais aí foi o Zeca, né? Já dando um spoiler aqui, ó. 48 foi o que o Zeca pontuou, menos, né? Para saber a diferença aí, qual é a diferença de pontos entre quem pontuou mais e quem pontuou menos. Quem pontuou menos foi o Beto, né? Menos 30 do Beto. Para eu saber qual é a diferença desses pontos. Lá vou eu fazer a conta de menos para eu saber essa diferença. Sempre começando na casa da unidade. 8 menos 0, 8. 4 menos 3, eu tenho 4, tiro 3, vai ficar 1, ok? A diferença é 18 o quê? Pontos, ok? Tá bom? Então, é uma conta de menos, que eu preciso saber essa diferença, então eu faço aqui, já armo e efetuo. Posso também colocar assim, tenho 30, preciso chegar no 48, quantos pontos vão faltar aí para eu chegar? 18 pontos também, tá bom? Mas faça a conta aí de menos para que vocês cheguem mais rápido, tá bom? Uma forma mais rápida aí de chegar, tá certo? E aqui, gente, por último, hoje, nós temos lá no material de apoio as páginas 11 a 15, tá? E vocês vão brincar aí na sua casa, tá? Então, nós temos aí, ó, jogador, número de rodada e o total de pontos que cada um vai poder fazer. Vai lá na página 11 e 15 para vocês verem a página, vocês poderão destacar e brincar com o irmão, com o adulto aí da sua casa, tá certo? Olha lá, terceiro ano, página 11, tá? São dados, tá certo? Ó, olha lá, até a 15, tá bom? Então, você pode recortar esse dado aí na sua casa, montar